Haja manhã. Diz-te vira. Cá estamos nós porque é quarta-feira com a nossa Susana Matias. Susana, bom dia. Bom dia. Mais um dia, quando nos aproximamos a passos largos do final do ano e de uma época especial, que é isso que vamos abordar hoje, é? É, exatamente. Vamos falar do Natal e Vamos falar do Natal numa realidade que é cada vez mais frequente nas famílias de hoje em dia, que é o Natal das crianças que são filhos de pais separados. E para isso eu tenho uma convidada que é repetente nestas andanças da Hora das Mães, mas que é sempre tão bom falar com ela e ela tem tantos conselhos e uma forma tão especial de ver esta matéria que eu não podia deixar de a convidar. Bom dia, Joana. Bom dia, Susana. Como estás? Bem, obrigada. Acho que os nossos ouvintes se lembram da Joana. A Joana Zino é advogada, é mãe de 3 filhos, está na Madeira neste momento com 18 graus. É verdade. Ainda está quente por aqui. Exatamente. E ela tem uma série de especializações em mediação familiar, mediação em ambiente escolar, etc. E por isso eu achei que era a pessoa indicada, e ontem escreveu um artigo lindíssimo sobre isto, eu achei que era a pessoa indicada para falar sobre este tema tão importante e que cria tanta ansiedade em algumas famílias e pode condicionar as memórias das crianças em relação ao Natal, e não é isso que nós queremos, não é, Joana? É verdade, Susana. Bom, eu escrevi o texto que saiu ontem na Mediating Families, que é um projeto com o qual agora estou a colaborar. Escrevi sobre o Natal porque ultimamente nas sessões de mediação familiar que tenho feito, a maior preocupação dos pais, aliás, esta preocupação dos dias de Natal são sempre transversais ao ano inteiro, mas especialmente nesta altura com o aproximar da data. Mas a altura do Natal e do fim do ano, principalmente aqui na Madeira, que vivemos o fim do ano de uma forma muito intensa, mas aqui a altura do Natal é uma altura muito complicada para gerir, para os pais conseguirem gerir. Isto porque sabemos que o Natal é uma época por excelência de encontros de família, de alegria e de paz, mas pode ser também uma altura de muita angústia para as famílias separadas, porque é uma altura do ano em que é preciso haver uma maior gestão emocional e que os pais ficam mais nostálgicos e que nestes dias o afastamento dos seus filhos é mais difícil. Às vezes parece que estamos a falar só de um dia ou dois, ou de 3 ou 4 num ano que tem 365, mas a verdade é que como esta quadra envolve todo este sentimento, fica muito difícil. Sim, e nós queremos que os nossos filhos tenham as melhores memórias possíveis e até manter da tradição familiar, que depois na realidade podem ser duas diferentes e que é importante, exatamente. E que é importante manter. Passar, não é? Sim. O que nós estamos habituados aqui em mediação familiar, não é? A fazer é porque tentamos sempre fazer um consenso, que haja um acordo entre os pais da forma como é vivida esta época. O que nós estamos habituados a ouvir das decisões judiciais e de alguns acordos é que no Natal e no fim do ano os menores, e pronto, estou a falar de uma linguagem um pouco mais técnica, que passarão com cada um dos progenitores alternadamente entre si a véspera de Natal, o dia de Natal, o dia de fim de ano e o dia de Ano Novo. Ou seja, se num ano passa o dia 24 com o pai, o 25 com a mãe, no ano seguinte passaria ao contrário, o 25 com o que não passou no dia 24 e assim consecutivamente. Mas o que nós fazemos em mediação familiar é um trabalho que pode ir muito para além disso. Isto porquê? Porque vamos ver exatamente de que forma que esta família, que agora está separada, vivia o Natal antes da separação. Que tipo de tradições é que tinham, que tipo de rotinas é que tinham, que tipo de programas é que faziam. E fazemos com que estas tradições e todas estas vivências se mantenham principalmente para que a criança continue a viver o melhor de cada família e que esteja
feliz. Posso partilhar a minha experiência, Joana? Claro, com tenho a certeza, experiência. claro, é muito importante, Susana, é muito importante. Tenho a minha experiência. Porque há uma diferença também de... E é isso que, deixa-me só, antes de dizer, que eu conheço a tua realidade, é dizer também que na mediação familiar, para além da questão das vivências das tradições de Natal, vamos, para além disso, temos de analisar também a qualidade da relação dos pais, ou seja, se existe uma boa comunicação, a idade das crianças, a distância entre as casas dos pais e principalmente o bem-estar e a segurança emocional. E penso que tu vais falar sobre isso porque sei que tens em conta todos estes fatores, mas é importante também que não é só as vivências familiares em termos de dinâmica do Natal que importam todos estes fatores que acabei de dizer. Mas partilha o que é muito importante e é um exemplo. Então é assim, no meu caso, e este ano vai ser assim um bocadinho, vai ser igual, mas vai ser um bocadinho diferente. Nós, na minha família, damos grande importância à consoada. Juntámos-nos cerca de 40 pessoas ou mais em Lisboa, na casa dos meus tios, vamos rodando, não interessa. E para mim, e ficou acordado e combinado, embora não seja isso que esteja no acordo parental, foi isso que ficou falado entre nós, uma vez que a família do meu ex-marido dá mais relevância ao almoço e ao dia 25, então o dia 24 eles estão comigo e eu venho de Lisboa para o Algarve no dia 25 de manhã, de forma a que ao almoço possa estar com o pai. E porquê? Porque realmente a nossa consoada é muito rica, é cheia de músicas, de teatros, de Pai Natal, de família, de grandes partilhas. E eu acho que isso é que eu quero que os meus filhos tenham, porque são as minhas memórias e são as minhas tradições. E depois o dia 25, para mim, não tenho grandes tradições do dia 25, pois eles podem partilhar e ganhar as tradições do outro lado. E isso que é super, exatamente, e isso que é super importante, e é isso que na mediação familiar fazemos exatamente, é saber quais são os momentos mais importantes e tentar fazer esta tal gestão. No fundo, eu costumo perguntar sempre, é como quando se fala no Natal, e às vezes as pessoas ficam muito agarradas ao que está escrito nas decisões e nos papéis, é dizer como é que daqui a 10 anos estas crianças se vão lembrar do Natal. Vão se lembrar como sendo uma guerra em que era preciso respeitar ipsis verbis o que estava na decisão, ou conseguimos fazer disto uma festa verdadeiramente com o espírito de Natal, não é? De partilha, de generosidade, de flexibilidade, para que se consiga arranjar a melhor solução. Claro. E o que faz é o ideal, não é? Porque assim os seus filhos conseguem viver os momentos mais importantes de cada família, e era muito bom que todos seguissem o exemplo que estás a partilhar, porque é isso que é mesmo importante. Claro, porque... para além disso, é importante que se informem as crianças, e Susana, digo sempre isto quando existe uma comunicação e uma boa relação entre os pais, não é? Porque quando não existe e que não é possível, sigam o plano, não é? Sigam o que está escrito nas decisões judiciais e cumpram-no, porque isso também vai dar segurança às crianças. Claro. E é importante. Obviamente que o ideal seria que os pais conseguissem sempre tomar as decisões por comum acordo, comunicando e arranjando sempre forma de fazer com que os filhos tenham o melhor das suas vidas e das suas famílias. É aquela questão, o superior interesse da criança, não é? Isto parece um chavão muito feio, mas... É verdade, sim, acho que é sempre isso. Acho que é difícil em muitos casais, e eu compreendo que seja muito difícil, principalmente quando existem situações recentes, compreendo que seja muito difícil este tipo de situações, e algum dos pais ver-se privado da companhia dos seus filhos nesta altura, mas a verdade é que é preciso mudar o foco e pensar só neles, não é? Principalmente neles, não é? E há outras formas de viver o Natal, também ir preparando o Natal nas duas casas, criando ambientes desta época, fazendo outro tipo de atividades com eles, que não seja propriamente no dia de Natal, mas fazendo todo este preparativo dos enfeites. E ver quais é que são, trabalhar também quais são os valores que pretendemos passar nesta época, porque tu pões aqui muito bem, o Natal não é apenas uma data, é um estado de espírito e é um conjunto de valores e de princípios que esta altura é muito propícia a que possamos passar aos nossos filhos, quer seja a generosidade, quer seja a paz, quer seja a família. Há vários valores e princípios que esta é uma altura muito
boa para se passar, mais do que prendas, estas são as melhores prendas que nós podemos passar aos nossos filhos, aproveitar esta magia desta altura do ano. Nessa altura. E principalmente temos mesmo que os pais tenham sempre muita atenção nas atitudes que estão a tomar, porque existem obviamente nesta altura, e quando não existe a melhor relação entre os pais, aqui há alguma competitividade entre eles. Por exemplo, refiro-me aos presentes que se dão às crianças. Quem é que dá o melhor presente, não é? Quem é que dá o melhor mais presente, quem é que dá mais presentes. Nós costumamos chegar às conclusões de que os pais devem partilhar os desejos dos filhos e para que eles possam dividir entre eles os desejos dos filhos, claro não é? Sim, para que é o excesso? Os pais natais em cada casa, para evitar excessos. Sim. Também às vezes acontece quando os pais ou as mães não têm contato regular com as crianças, ou seja, não têm uma participação muito ativa na vida destas crianças, e depois acabam por dar presentes desadequados, ou porque já fica muito pequeno quando é uma roupa, ou porque o tamanho do sapato é um bocadinho a mais, ou porque o brinquedo já não é adequado, ou ela já nem sequer gosta desse brinquedo. E o que tenho reparado é que existe uma enorme decepção por parte dos miúdos quando isto acontece. Portanto, o conselho é: envolvam-se, tentem saber, procurem saber que tipo de presentes é que podem dar, que podem fazer essas crianças felizes, e porque pronto, nesta altura do Natal é importante também sentirem que foram tidas em consideração e que gostam de sempre receber alguma coisa que pediram. Então, que tenham assim atenção, porque é mesmo importante, e principalmente pronto, saber que estamos a fazer o melhor e temos noção, temos pais terem noção que tudo o que fazem tem os seus efeitos. Joaninha, estamos a ficar quase na hora das notícias. Pois é, sim. Quero-te agradecer imenso a tua participação. Obrigada, Susana. Vamos fazer, a Joana é um exemplo de como tornar o Natal uma época cheia de valores, de princípios e de reforçar a relação. Eu vou partilhar em breve um artigo que vou escrever em parceria com ela de como podemos tornar esta época um bocadinho melhor, ou ainda mais repleta de amor e de família, do espírito de família. Joana, muito obrigada. Um bom Natal para ti e para a tua família. Um beijinho para vocês também. Obrigada. Um beijinho para todos e bom Natal para a rádio também. Um beijinho. Muito obrigada. Um beijinho também por estes minutos. Muito obrigada. Pois é, mais tempo devêssemos ter, muito mais nos saberia ouvi-la, não é verdade? É verdade. A Joana é um poço de sabedoria nesta área, e não é só de sabedoria, aliás, não é só de conhecimento, é mesmo de sabedoria, porque ela aplica tudo isto, e é fantástico ver a forma como ela está sempre a fazer coisas novas. Em conclusão nisto, o que deve prevalecer sempre é o bom senso, não é? Sem dúvida. O bom senso, e lembrarem-se sempre das crianças. Primeiro as crianças, às vezes a nossa dor é que fala. Pensar sempre se nós estamos a pensar e a agir pelas crianças ou por nós. Imaginar o que pode ser um Natal, por exemplo, de uma criança ou com o pai com saudades da mãe, ou vice-versa. Tentar conjugar, diremos, e falar com as crianças. Sim. Olha, o dia tal é com outro. Eu vou partilhar o artigo que a Joana escreveu sobre isto, porque tem várias técnicas e táticas e possibilidades. Se tiverem interesse, se estiverem nesta situação, leiam, partilhem, façam questões que a Joana de certeza que responde, e tenham um bom Natal, cheio de amor, de paz, de alegria e de família. A família não tem que ser só de sangue, pode ser também de coração, mas família no sentido de proximidade. Exatamente. Bem visto. Susana, até para a semana. Até para a semana. Obrigada. Às amanhã. De segunda a sexta, entre as 10 e o meio-dia, com Ana Cristina.